Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai grandioso e glorioso. Deus, Ele nos dá a perfeita visão do que é cuidar da sua família. A forma como Deus cuida de todas as coisas, a forma como Deus cuida de nós, a forma como Deus nos ensina, a forma como Deus nos trata. Deus nos mostra exatamente como é cuidar da nossa família. Deus, ele nos dá uma visão de como nós devemos, como pais, como mães, de como nós devemos nos comportar diante dos nossos filhos, diante da nossa casa, cuidando daqueles que Deus nos dá para que a gente cuide. O pai perfeito, o marido perfeito, o verdadeiro exemplo daquilo que nós devemos fazer na nossa casa. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só como é interessante essa palavra, como é perigoso a gente não cuidar, a gente não cumprir com as nossas promessas, com os nossos deveres dentro da nossa casa, com os da nossa família, principalmente. Mas eu acho interessante que esse versículo ele destaca os nossos parentes e ele destaca os da sua própria família. É interessante como Deus ele faz a separação, ele faz a distinção daquilo que está escrito lá em Gênesis, quando ele fala que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e juntos eles serão uma só carne. A partir daí eles começarão a formar a sua família. Deus ele tem uma visão muito clara de família. Família para Deus é o pai, a mãe e os filhos. Nós muitas vezes temos o costume de considerar como família o avô, a avó, os tios, os primos, sobrinhos. A gente chama tudo de família. Tudo para nós é família. Mas é interessante que a palavra de Deus ela nos deixa bem claro que família é o pai, a mãe e os filhos. O restante é parente. E esse versículo ele fala que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nós devemos cuidar daqueles que são nossos. Nós devemos cuidar daqueles que Deus coloca perto de nós e que passam a ser chamados de parentes, passam a ser chamados de família. Nós não podemos abandonar ninguém. Esse versículo ele me leva a lembrar do primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe para que te vá bem em todos os dias da sua vida.
Aí você começa a pensar, honrar teu pai e tua mãe. Como que eu honro meu pai e minha mãe? Respeitando, obedecendo, tratando bem, sendo um bom filho, cumprindo com as minhas obrigações de filho, estudando, tirando boas notas. Aí, quando o tempo vai passando, você começa a cuidar deles, você começa a ajudar nos cuidados que eles precisam. Então, Deus ele fala muito claro com a gente sobre a questão de cuidados das nossas famílias. Quando um está precisando, você vai lá e socorre. Hoje em dia tem muita gente, tem muito pai, por exemplo, muita mãe, que trabalha o tempo todo, ganha dinheiro, guarda dinheiro, investe dinheiro. Às vezes os filhos estão passando por dificuldades e eles não ajudam porque tem que investir, tem que guardar, porque precisam se preocupar com as coisas do amanhã, com as necessidades que podem chegar. E aí muitas vezes deixam os seus filhos passando necessidades. Muitas vezes deixam os seus filhos passando por privação de alguma coisa, até falta mesmo de comida ou alguma coisa assim, tendo condição de ajudar. E a palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que fazem isso negam a própria fé e são piores que aqueles que são descrentes. Sabe, nós temos passado um tempo em que a família ela tem sido muito atacada. Ela tem sido muito bombardeada, o valor da família, ela já não existe mais. Hoje em dia tem família de todo tipo. Tem família de 2 mulheres com filhos, tem família de 2 homens com filhos, tem família de um homem sozinho com os filhos, tem família de uma mulher sozinha com filhos. Hoje em dia, o projeto de família que Deus tinha no começo, do homem, da mulher e de seus filhos, esse projeto ele foi desvirtuado. A família foi se tornando uma coisa assim, meio que híbrida, meio que disfuncional, meio que totalmente fora dos projetos de Deus. E você sabe uma coisa que eu estava pensando sobre isso? Tem muita gente que acha que esses ataques da família são contra a família somente. São contra os valores familiares. Mas quando nós vamos olhar para dentro de uma família, por exemplo, uma família de uma mulher que se divorciou, e aí ela cuida dos seus filhos sozinha. Aqueles filhos, eles vão crescer sem a visão de um pai, sem a figura paterna, sem a figura do homem. E isso vai trazer um prejuízo não só na família. Isso vai trazer um prejuízo, uma dificuldade dos filhos enxergarem Deus como pai. Um dos maiores problemas que nós vemos hoje nas igrejas são as pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de enxergar Deus como pai. Na maioria das vezes, as pessoas enxergam Deus como aquele que pune, aquele que castiga, aquele que condena, aquele que está ali só para bater, só para chamar a atenção, puxar a orelha.
Eles não têm uma visão de Deus como Pai perfeito, como Pai amoroso, Pai carinhoso, como Pai que supre as nossas necessidades. Não, eles têm uma visão distorcida do que é o Pai. Por quê? Porque muitas vezes essas crianças cresceram sem o Pai. Elas não sabem o que é ter um pai. A mesma coisa são aquelas crianças que crescem sem ter a mãe. As crianças que crescem sem ter os cuidados da mãe, sem ter a mãe levando a comidinha, fazendo o prato, tratando bem. Ou seja, elas têm uma visão distorcida de Deus, elas não conseguem olhar Deus como aquele que nos traz as coisas, como aquele que faz as coisas para nós. Não, eles têm uma visão distorcida de Deus. Além de destruir tudo aquilo que tem na família, todos os valores de família, a união, a proteção, o amor, o companheirismo, a camaradagem que tem em família, ainda destrói a visão que eles têm de Deus. Aquele amor que vem de Deus e que é demonstrado na família é destruído. O objetivo aqui não é só atacar a família. O objetivo é destruir a visão de Deus. O objetivo é destruir a visão de Cristo, como aquele que é o cabeça. Se você não tem a visão do Pai dentro de casa, que é o sacerdote, é aquele que provê, é aquele que sai para trabalhar, volta no final do dia, trazendo a provisão, trazendo a comida, trazendo a proteção para dentro de casa, você perde a visão de Jesus Cristo como cabeça. Porque você não tem a visão do seu pai como cabeça da casa. Você não tem a visão do seu pai como sendo o sacerdote da casa. Nós precisamos retomar, trazer de volta a importância da família, o tempo em família. Nós precisamos trazer de volta o tempo com Deus em família. Aquilo que nós fazemos aqui, esses cultos uma vez por semana, aonde a gente se reúne para falar de Deus, para orar, para abençoar as nossas casas, pedir que Deus venha derramando bênção sobre a nossa casa, isso é muito importante. É muito importante que os nossos filhos nos vejam orando, buscando a Deus, lendo a palavra. É muito importante que os nossos filhos nos vejam andando nos caminhos do Senhor e não só falando. É muito importante que os nossos filhos nos vejam fazendo a obra de Deus e não só dizendo: ah, eu fiz, eu fui. Temos que fazer. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Só que eles têm que ver isso nas nossas atitudes. Porque os exemplos que nós damos, eles são muito mais fortes do que as palavras que nós dizemos. Então é importante que a gente tenha esse olhar voltado para a família. É importante que a gente lute em oração para poder manter as nossas famílias unidas cada vez mais, manter os nossos filhos, os nossos netos nos caminhos do Senhor. Aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, a gente orar para que Deus traga de volta, para que Deus converta, para que haja salvação. A gente entregar a Deus o governo das nossas famílias. Entregar para Deus o domínio sobre as nossas famílias.
Entender que apesar de Deus nos confiar a família, como é o meu caso, né? Que Deus nos confiou vocês para que eu pudesse cuidar, mas eu tenho que entender que quem manda, quem comanda, quem governa é Deus. Porque eu sozinho não sou capaz. Eu não tenho capacidade de cuidar, de ensinar, de estar junto. É só com Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com o materialismo, a preocupação com o dinheiro. Às vezes nós estamos tão preocupados em correr atrás de ganhar dinheiro que nós esquecemos de passar um tempo com os nossos filhos. Existem várias pessoas que dão tudo para os seus filhos, dão iPhone, dão faculdades caras, carro quando eles têm idade para dirigir, só que eles não dão o principal, que é um tempo de qualidade com eles. Às vezes a única coisa que os filhos queriam era um abraço, um carinho, estar junto, uma atenção. Às vezes nós estamos tão intertidos nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, nas notícias do dia a dia, que nós abdicamos de ter tempo com os nossos filhos para poder ficar vendo o celular, para poder ficar olhando notícia, para ficar vendo as redes sociais. O que os nossos filhos precisam é de nossos tempos, nossa atenção, de estarmos com eles constantemente. E uma coisa que eu quero destacar que esse versículo nos fala no final dele: aquele que não cuida da sua família, dos seus parentes, ele nega a sua fé e é pior que os descrentes. Quando nós não cuidamos da nossa casa, quando nós não cuidamos da nossa família, quando nós não dedicamos tempo para cuidar do marido, da esposa, dos filhos, nós estamos negligenciando a Deus, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos descumprindo o segundo maior mandamento que Jesus nos deu, que é amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Se nós não conseguimos amar e cuidar e tratar daqueles que são mais próximos de nós, como que nós vamos conseguir amar os de fora? Principalmente os nossos inimigos, como Jesus mandou. É por isso que esse versículo diz que aquele que não cuida da sua família está negando a fé. Porque se nós não cuidamos daqueles que são próximos de nós, como é que nós vamos cuidar daqueles que necessitam e que estão fora da nossa família? Como que nós vamos cuidar daqueles que nos ofendem, por exemplo, e que mais cedo ou mais tarde vão precisar da nossa ajuda? Porque esse mundo ele gira. Hoje a pessoa pode te fazer uma coisa ruim, mas amanhã ela pode precisar de você. Hoje você pode ofender e fazer uma coisa para uma pessoa, mas amanhã você pode precisar dela. Então, quando nós não cuidamos daquilo que Deus chama aqui, no caso, de nossos parentes e principalmente a nossa família, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos sendo pior do que os descrentes. Então, que essa palavra hoje venha trazer para nós o entendimento de que a nossa família é primordial. A nossa família, depois de Deus e depois de nós mesmos, a nossa família é tudo que nós temos de mais precioso. Por que eu coloquei essa hierarquia? Primeiro Deus, depois nós mesmos e depois os nossos familiares. Porque a palavra de Deus é bem clara. Jesus ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma.
Em segundo lugar, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Se você não ama você mesmo, você não tem condição de amar o seu próximo. E é por isso que a hierarquia ela tem que ser dessa forma. Primeiro Deus, depois eu mesmo, e depois a nossa. E dessa forma, Deus vai nos abençoar. A nossa família vai ficar bem cuidada. As coisas de Deus vão ser prósperas dentro da nossa casa. Elas vão fluir dentro da nossa casa. Elas vão estar caminhando plenamente de acordo com a vontade de Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Que essa palavra, então, venha nos mostrar a necessidade de cuidarmos da nossa família, de termos tempo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com o marido, com a esposa, termos tempo de qualidade, para que a gente possa cuidar e fazer o melhor possível para aqueles que Deus colocou debaixo das nossas mãos para serem cuidados por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, que essa palavra venha a ser bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa casa, a nossa família, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Aonde quer que a gente vá, que a gente seja uma bênção, que a gente leve a palavra de Deus, que a gente esteja sempre honrando a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor meu Deus, glorioso Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe, nos ajude a mostrar para o YouTube que o conteúdo desse canal vale a pena ser distribuído, ser disponibilizado em toda a rede, em nome de Jesus. Seja você também um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que todas as pessoas entendam, ouçam, aprendam sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.